Na primeira audiência pública sobre a reforma da Previdência, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresentou aos deputados dados sobre o déficit previdenciário, que este ano deve ficar em 260 bilhões de reais. Eliseu Padilha disse que com a reforma, o país conseguirá estabilizar essa situação a curto prazo, mas que a médio prazo, o governo poderá tirar recursos de outras áreas prioritárias para o custeio do benefício. O Brasil, aqui, depois de 2026, eu penso que tem que pensar numa nova fonte de financiamento para a Previdência. Está aqui 10 anos, tem que se pensar, dentro das circunstâncias com que nós vamos conviver, do seu ponto de vista econômico, se nós temos condições de aumentar o nosso custeio da Previdência com recursos próprios, porque aqui o déficit é muito grande na maneira que nós estamos verificando hoje. Logo após a exposição, o ministro foi embora, o que irritou deputados da oposição. Eles questionaram dados sobre o déficit apresentado por Eliseu Padilha. O ministro veio aqui, vomitou uma série de dados que são inverídicos, que não são verdadeiros, dados que, inclusive, não se sustentam numa análise mais profunda das tabelas oficiais do próprio governo, e saiu correndo. Como é que são os modelos estatísticos, que ninguém sabe direito como é uma caixa preta que precisa ser aberta. Vendo esses modelos estatísticos, a gente vai saber por que são tão equivocadas as projeções de longo prazo, se afastando tanto da realidade concreta em relação ao que foi projetado. A audiência seguiu com o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Ele explicou que o cálculo é feito pela soma do déficit do sistema geral com o déficit do sistema dos servidores públicos. Assim como o ministro da Casa Civil, o secretário do Ministério da Fazenda concorda com a reforma do sistema previdenciário. Existe sim déficit, tá? Existe déficit no INSS, existe déficit no regime próprio de Previdência Social e existe déficit também na Seguridade Social. Só de janeiro a outubro, isso aí são dados do próprio Ministério do Planejamento, e são metodologias já usadas há mais tempo, janeiro a outubro somou 202 bilhões de déficit. Desminto que os dados que são levados à imprensa, que soma regime geral com regime próprio e militares, não é o dado correto.